Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Hoje é uma edição especial, edição número 100. Falamos do local habitual na rádio Savana 100.2. É um programa que pode ouvir aqui nesta rádio, indiferido aos sábados às 12, domingo às 21 horas. E também pode ver na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras, às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Bem-vindo à edição número 100. É o Mário. Chegámos e, pelos vistos, chegámos bem. Chegámos bem, ou acho que aterramos bem em 2019 e também aterramos bem neste início do ano e nesta edição 100, apesar dela ser a segunda edição já em 2019, mas é realmente a edição em formato habitual, uma vez que as últimas edições foram basicamente resenhas daquilo que foi o 2018. Muito bem, Fernando Lima, hoje é um programa onde vamos analisar com profundidade o caso Manuel Chang, que é o caso das dívidas ocultas, a acusação norte-americana, mas para já, Fernando Lima, vamos ao seu facto da semana, que é a prisão de jornalistas em Cabo Delgado. É assim, não consta, não é do meu conhecimento que haja províncias com estatuto especial para a imprensa em Moçambique. Não obstante, nós sabemos que a intensidade da democracia e da liberdade é proporcionalmente inversa à distância que separa Maputo de outras zonas do território moçambicano. Ora, Cabo Delgado fica muito longe de Maputo. Nesta proporção aritmética seria a província com menos liberdade, o que não me parece que tenha sido isso que tem acontecido ao longo dos últimos anos. De qualquer forma, e por causa da situação de violência, de ataques que estão a acontecer na província, há problemas que me parecem graves em relação aos jornalistas e ao trabalho dos jornalistas. Ou seja, neste momento, e quando estamos a fazer este programa, há um jornalista, o Mamad Abubakar, de Macomia, que está há cerca de uma semana detido e não há informações sobre a sua situação. Aliás, as informações que chegam são preocupantes porque, inclusivamente, está a ser acusado de incitar através de uma página do Facebook, a rebelião em Cabo Delgado. Isto não tem qualquer fundamento, segundo os familiares, mas não há também uma posição oficial. Aliás, tivemos, inclusive, um porta-voz da polícia a dizer que ia investigar a situação, mas até agora não investigou. Ou seja, a questão de fundo, as autoridades moçambicanas, e nomeadamente os setores da defesa e do interior, têm que clarificar a situação em relação aos jornalistas, porque não há nenhum decreto, nenhuma situação de estado de sítio na província de Cabo Delgado. Aliás, numa situação anterior, as credenciais foram inclusivamente passadas credenciais especiais para os repórteres fazerem o seu trabalho em Cabo Delgado, e depois essas mesmas credenciais, na prática, foram rasgadas porque os jornalistas foram detidos e os seus materiais de trabalho foram confiscados. Aliás, a informação que temos é que estão confiscados até agora. Portanto, é necessário uma clarificação sobre se pode trabalhar em Cabo Delgado ou não se pode trabalhar em Cabo Delgado, ou se, de facto, os jornalistas são vítimas de um problema de narrativa, porque há uma tentativa de narrativa oficial para dizer que está tudo normal, está tudo tranquilo em Cabo Delgado, quando isto não é verdade. E exatamente os jornalistas depois aparecem como
como a entidade não cooperativa nesta narrativa e por isso sofrem represálias. Este jornalista, em particular, que também trabalha para uma instituição pública, o Instituto da Comunicação Social, tem como outro pormenor extremamente desagradável o facto da sua entidade patronal mais ou menos tentar sugerir que desconhece a situação do seu funcionário, ou seja, para o ICS, e não conheço uma posição oficial do ICS, não existe esta detenção. Aliás, dentro do ICS, este jornalista, que pelos vistos é um jornalista profissionalmente muito ativo, inclusivamente sofreu represálias pela sua cobertura noticiosa daquilo que se está a passar em Cabo Delgado. Faz lembrar aquilo que aconteceu há uns anos na Rádio Moçambique, em que um jornalista foi sancionado porque tomou a iniciativa de ir ao aeroporto entrevistar o então presidente da Renamo, Afonso de Lhakama. E, portanto, teve um processo disciplinar e, inclusivamente, no processo disciplinar constava que utilizou materiais de serviço para ir fazer a entrevista. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora ao prato quente desta edição. Vamos comentar sobre o caso das dívidas ocultas, o caso já não são ocultas, o caso Manuel Chang. A acusação avançada pela justiça norte-americana mostra o quão é profunda, Fernando Lima, a mega fraude dos empréstimos escondidos, onde os obreiros negociavam em galinhas, que é um eufemismo para se referirem a luvas e subornos, uma conspiração sem limites para defraudar o Estado moçambicano. Para já há um detido na África do Sul, o antigo ministro das Finanças da Administração, Gibuza, que é a peça-chave em toda esta concessão das garantias estatais para a contratação destas dívidas. Como é que está, Fernando Lima, a acompanhar todo este enredo à volta desta acusação, de perto de 5 dezenas de páginas, que também visa 3 ex-bancários da Credit Suisse e um gestor sênior do grupo Privivest, que é a empresa-mãe da família do Iskandar Safa? Bem, em primeiro lugar, já passaram mais de 10 dias desde a detenção do antigo ministro moçambicano. Até agora não encontrei qualquer contestação à narrativa do Departamento de Justiça norte-americano. Ou seja, parece que aquilo que as autoridades americanas estão a dizer de facto corresponde à verdade, ou seja... Ou aguardam para contestar em tribunal. Parece também a estratégia do Manuel Chang é contestar em tribunal que o acusa, em Nova Iorque. O Sr. Manuel Chang escolhe a estratégia que achar melhor para si, mas para além do Sr. Manuel Chang e a sua família, e aqui há danos reputacionais que é preciso ter em conta, há outras entidades que também estão em jogo e que não se vieram pronunciar em relação a esta situação. Ou seja, qual é o meu ponto? O meu ponto é que este assunto anda no ar desde 2016, ou seja, estamos a entrar no 3º ano sobre as dívidas ocultas. Há uma situação de utilização da contração ilegal dessas dívidas, do uso indevido desse dinheiro, situação que nos foi trazida pela auditoria da CRO. O Departamento de Justiça norte-americano avança mais um passo, ou seja, põe mais carne em cima de uma estrutura que a própria Kroll tinha avançado, nomeadamente que havia 500 milhões de dólares que não estavam justificados e que havia 700 milhões de cálculos em sobrefaturação e, portanto, sugerindo uma má utilização
uma má utilização destes fundos, cerca de 1.200 milhões de dólares. Sobre estes 1.200 milhões de dólares, há duas explicações que têm sido sugeridas ao longo destes 3 anos. Uma, que digamos é a explicação oficiosa, que sugere que sim, é verdade que esse dinheiro não está justificado, mas a segurança do Estado, a defesa da soberania, levou a que esse dinheiro fosse desviado para outros fins, para os fins do interesse último da soberania, ou seja, que esse dinheiro foi utilizado para comprar material de guerra. Embora aqui também há um grande ponto de interrogação, porque o próprio Ministro da Defesa veio dizer: eu não reconheço, não recebi nenhum material, mas também sabemos e temos visto muitos meios militares à disposição do governo, quer para o Exército, quer para a Polícia, e esse material foi comprado com algum dinheiro. Uma segunda explicação, também não oficial nem oficiosa, é que entre os 1.200 milhões de dólares que não estão justificados, segundo o relatório da Kroll, que eles exatamente teriam sido desviados para os bolsos das pessoas que estiveram envolvidas nestas operações. Ora, aquilo que o Departamento de Justiça norte-americano está a dizer é: sim, é verdade, estão aqui as evidências, mas é assim, o Departamento de Justiça norte-americano, que é uma entidade credível, é apenas uma parte ou uma face do mesmo problema. Ou seja, podíamos ter a família Chang, e atenção, não estou a dizer o Sr. Manuel Chang, estou a dizer a família Chang, a contestar e a dizer: não, senhor, não é isso que aconteceu. Não temos nenhuma podíamos ter a Assembleia da República, podíamos ter o Partido Frelimo, podíamos ter o Conselho de Ministros, todos a contestar esta acusação. Aliás, como aconteceu no caso do Sr. Bashir Sattar, em que o presidente Obama declarou Bashir Suleiman como barão da droga, e a Procuradoria-Geral da República não veio dizer não é um barão da droga, mas veio dizer: não conseguimos apurar nada em como o senhor Bashir Sattar é um barão. A única coisa que conseguimos apurar são infrações fiscais. Exato, é um barão da droga. Portanto, a qualquer momento podemos ainda ser surpreendidos por uma outra narrativa alternativa. E uma das hipóteses é o discurso de Udino Cambaza, ou seja, não há uma explicação oficial em relação a aeroportos de Moçambique sobre como foi utilizado o dinheiro que foi desviado dos aeroportos de Moçambique e pelo qual foi julgado e condenado o seu PCA, mas nós sabemos que oficiosamente foi produzido um relatório em que uma parte destes dinheiros era justificado como contribuições para o Partido Frelimo. Ora, isto não foi invocado em sede do julgamento, mas sabemos que existe, e também sabemos que essa é uma prática recorrente em Moçambique. Portanto, para já temos estas acusações muito fortes contra o antigo ministro. Outra situação que também é importante aclarar ou tornar mais
explícita em relação a esta acusação é a questão dos envolvidos e da teia dos envolvidos. A não ser que o então Presidente da República e chefe do governo da altura venha dizer que foi traído, que foi enganado, que tudo isto aconteceu à sua revelia. Em termos políticos, todas estas acusações são uma mancha na presidência de Armando Emílio Guebuza, porque para além dos ilícitos, para além das questões de natureza civil, para além das questões de natureza criminal, há uma responsabilidade política, ou seja, quem é o responsável político por este governo, por o governo que entrou neste esquema da segurança marítima e que depois teve estas derrapagens, apesar de não ser esta a interpretação da justiça americana, porque a justiça americana explica as questões de uma maneira completamente nova. E é uma clara referência que é apenas uma referência indireta ao próprio Armando Guebuza, aos estados do anterior. Para mim é clara que há uma responsabilidade política sobre estas questões, para além depois de se apurar se era ou não, com o conhecimento do Presidente e do chefe de governo, que se faziam todas estas trapaças. As trapaças que são explicitadas pelo Departamento de Justiça norte-americano. Ora, aquilo que era até agora a narrativa era: houve este grandioso plano de segurança marítima e houve estas derrapagens no plano de segurança marítima. Aquilo que o Departamento de Justiça norte-americano tenta dizer é que nunca houve um plano de defesa e segurança marítima. Houve um plano para defraudar. Houve um plano para defraudar e foi-se buscar um pretexto para se roubar dinheiro. Portanto, são duas situações que me parecem diferenciadas. Não obstante, eu achar que isto talvez seja um pouco excessivo. Ou seja, se colar por completo a narrativa do Departamento de Justiça norte-americano, estamos aqui perante um cenário quase de um filme de Hollywood, ou tipo A Golpada. Ou seja, nunca houve nenhum plano, nunca houve nenhum esquema de radar, nem de drones, nem de barcos, nem de programas de satélite. Tudo isto foi algo que foi posto à volta para se tirar dinheiro. Por um lado, dinheiro dos bancos e, por outro lado, os próprios bancos repassaram a dívida a outras entidades. E por isso mesmo é que há outra situação que também é extremamente importante a considerar. Há investidores, e até agora esta situação parecia uma questão semântica. Há investidores que compraram, por exemplo, a dívida da Ematum, porque a dívida da Ematum foi convertida em obrigações. Portanto, eu comprei obrigações convencido que as minhas obrigações foram para comprar barcos, afinal, estas obrigações foram para comprar barcos e para financiar estas golpadas de todos estes indivíduos que estiveram envolvidos nesta operação. Portanto, e por isso mesmo que o Departamento de Justiça norte-americano, agindo no interesse de cidadãos e de instituições norte-americanas, quer o seu dinheiro de volta. Ou seja, quer de volta o dinheiro destas instituições e destes cidadãos que contribuíram com o seu dinheiro para alguém pôr esse dinheiro no bolso. Esta é uma parte da argumentação. A outra parte da argumentação, e penso que teremos a oportunidade de discutir também esta questão da jurisdição moçambicana
e da jurisdição norte-americana é que uma parte destes crimes foram cometidos nos Estados Unidos, ou seja, foram cometidos em moeda norte-americana, em transações bancárias que passaram no sistema norte-americano, pelo sistema norte-americano. E é dinheiro de cidadãos americanos. Defraudaram cidadãos americanos, portanto, é legítima a pretensão da justiça norte-americana crer que estes indivíduos, moçambicanos ou de outras nacionalidades, compareçam perante um tribunal americano para serem julgados por terem violado leis norte-americanas. E voltando um pouco na questão do Armando Guebuza, Fernando Lima, é importante que Armando Guebuza, então chefe de Estado, que venha explicar, porque ele basicamente ainda não explicou muito bem as provas. Tentou explicar na sede da Comissão Parlamentar de Inquérito, explicar muito bem o que era esta operação. Se, na verdade, foi ou não enganado, porque arrastou o país inteiro e também arrastou o seu próprio partido. Esta agora, a explicação do antigo presidente fica mais complicada, porque a explicação que ele deu até à altura faz sentido até certo ponto. Ou seja, o que é que faz sentido? Faz sentido que um país tem o direito a defender-se, um país tem o direito a criar órgãos, instrumentos, munir-se de equipamentos para a sua defesa. Onde era criticável esta argumentação era se precisávamos de facto de todos esses meios para nos defendermos, se tínhamos essa capacidade para contrair estas dívidas, para adquirirmos estes meios. E terceiro ponto, talvez o mais complicado e sem defesa possível, o facto de essas dívidas terem sido cometidas a arrepio da lei. Eu sei que foi argumentado que não era possível obter a aprovação do Parlamento, porque no Parlamento estava Arnam. Bem, estava Arnam e numa altura que Afonso da Cama estava em Gorongosa. Mas isso é muito ridículo, porque também anteriormente o governo estava em conflito com o Arnam e passou sempre um orçamento, nomeadamente o orçamento para as suas forças de defesa e segurança, e isso não obstou a que ele passasse. Ou seja, aquilo que aconteceu é que se violaram determinadas normas que estão estabelecidas. Agora, o cenário e o que levou, portanto, a imprensa da altura citou o Presidente a dizer em sede da Comissão de Investigação do Parlamento que se tivesse que fazer de novo, faria exatamente igual. Ora, perante aquilo que sabemos agora, ou perante as evidências que nos foram apresentadas, há, em última análise, curiosidade de saber se o Presidente faria da mesma maneira ou faria de maneira diferente. Aliás, o Presidente Joaquim Chissano já veio dizer que a Justiça devia seguir o seu curso e que lições devem ser tiradas daquilo que aconteceu. Ou seja, de algum modo, dizendo que aquilo que aconteceu não foi o mais correto e que, em última análise, é o país que sofre as consequências, porque nesta altura o Moçambique não é badalado pelas suas praias de águas cristalinas e areias brancas. De pontas Momóias, Malonganes. É badalado por causa desta mega fraude. Portanto, há um novo cenário em que claramente
o antigo chefe de governo tem que se pronunciar, portanto, se conhecia ou não conhecia todos estes desvios, porque também, e há desenvolvimentos complementares em relação à detenção do antigo ministro Chang, que não sei se é uma luta contra o relógio ou é uma senha de mostrar serviço, a PGR de repente começa a libertar nomes, quer do processo civil que remeteu para o Tribunal Administrativo, quer do próprio processo criminal, de que aparentemente fazia parte a peça que vazou para a imprensa, que era um pedido de congelamento de contas bancárias a 18 entidades, ou a 18 entidades, 17 indivíduos e uma sociedade comercial. Os advogados de Jan Bostan, que é também a peça-chave de toda esta tramóia, a figura que vendeu este projeto para Moçambique, ofereceram quase 20 milhões de dólares como caução para libertar o libanês. São propostas como essas, Fernando Lima, voltando ao Manuel Chang no tribunal do Capitol Park, são propostas como essas que os advogados de Manuel Chang vão também avançar, caso percam o recurso que submeteram ao tribunal superior a contestar o nível 5 da caução proposta pela Procuradora Sul-Africana. E depois podemos também ter o Manuel Chang, caso seja extraditado para os Estados Unidos, a entrar nesta figura chamada de delação premiada e ganharmos com isso ao trazer-se novos dados para este processo. Bem, aqui estamos a entrar já no domínio de o que é que vem a seguir. Neste momento temos o antigo ministro moçambicano em situação de detenção. A questão da extradição ainda nem sequer foi colocado. Foi colocado. Há 60 dias, de acordo com... Parece que a Procuradora, ou as evidências mostram que a Procuradora sul-africana conseguiu ser suficientemente convincente perante a juíza a manter a prisão e a afastar, portanto, o argumento de que a detenção era ilegal. Agora, não devemos, neste tipo de casos, há sempre a tentativa de transformar advogados, juízes, procuradores em vilões ou grandes defensores da legalidade. É assim, cada parte neste processo faz aquilo que lhe compete. Ora, se os advogados do ex-ministro das Finanças são pagos para o defender, eles têm que usar da melhor forma os argumentos à sua disposição para assegurar, quer-me parecer, para assegurar a sua libertação ou a libertação mediante fiança e depois, apesar disto até agora não ter sido argumentado, que o seu constituinte seja julgado em território moçambicano. Aliás, eu enquadro este súbito acordar da PGR e este súbito zelo da PGR também nesse sentido, ou seja, tentar argumentar que Manuel Chang já era arguido em Moçambique, logo a Justiça norte-americana, ao pedir a sua comparência em Nova Iorque, está a privar a jurisdição moçambicana de alguém que deve ser julgado no país. De qualquer forma, contra Moçambique, quando eu digo contra Moçambique, contra a argumentação
da Procuradoria-Geral moçambicana, há uma situação que tem muito peso, que é o facto de Manuel Chang não é um cidadão sul-africano, estar detido na África do Sul, de a África do Sul ter na sua posse uma acusação contra este cidadão e entre os dois países, entre a África do Sul e os Estados Unidos, haver um acordo de extradição. Portanto, estes são argumentos muito fortes que favorecem a extradição para já. Mas, em última análise, e se as questões subirem para o Tribunal Supremo na África do Sul, terá que ser a este nível que a própria extradição terá que ser analisada. São respostas que vamos ter no próximo dia 18. Ou nas semanas subsequentes. Exatamente. Fernando Lima, Joaquim Chissano já havia citado anteriormente. Joaquim Chissano alerta, acho que alerta os de dentro do seu partido, que haverá aproveitamento político deste assunto contra Frelimo, o que seria natural por parte da oposição. Será que a oposição está suficientemente forte para aproveitar este momento menos bom da Frelimo? A outra questão é se o PR, certos setores acham que o PR devia se pronunciar, se posicionar em relação a esse assunto. Acha que o presidente deve ou não fazê-lo? Verônica Macama, a partir de Cabo Verde, pediu justiça. O Suf Mamadi, também a partir de Gorongosa, estranha o silêncio do presidente da República e encoraja os Estados Unidos a avançarem com o processo. Mas são questões que vai comentar logo a seguir, depois de um brevíssimo intervalo. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a discutir aqui o caso Manuel Chang e as dívidas ocultas. Fernando Lima, quando íamos ao intervalo, colocava-te o pronunciamento do Joaquim Chissano, quando falava do aproveitamento político que a oposição vai ter em relação a Frelimo, que é natural. E perguntava até que ponto é que a oposição está suficientemente forte para aproveitar este momento menos bom do partido governamental. Acho que nós já falámos aqui em relação a outros momentos menos simpáticos, quer da Frelimo, quer do próprio governo, e de como isto é aproveitado pela oposição, sem que a oposição mexa um único dedo. Ou seja, e se estamos a falar de galinhas, basta a oposição ter o seu galinheiro aberto. As galinhas estão todos os dias a entrar no galinheiro da oposição, porque as pessoas ficam super desiludidas a abrir o jornal, a deparar com estas situações. Ligam o televisor, lá estão estas informações. Ligam a rádio, estão essas informações. Ora, isso não é preciso, habitualmente, aquelas senhoras que criam galinhas em casa, ter uma maneira de chamar as galinhas já à noite para irem para casa, para não serem apanhadas pelos animais selvagens. Neste caso, não é preciso nenhum chamamento. As pessoas estão a ir para o galinheiro da oposição, porque isto é uma super má propaganda em relação ao partido no poder. De tal sorte que há uma celebração efusiva das pessoas, e até há marchas para a Embaixada dos Estados Unidos para apoiar. Há marchas com dísticos que eu nunca imaginei que ia assistir em Moçambique, ver esses dísticos. Por exemplo, quando o presidente Trump é considerado o presidente mais retrógrado da era moderna nos Estados Unidos, quando o presidente Trump tem uma super oposição nos Estados Unidos devido às suas políticas, nós em Moçambique temos cartazes a dizer obrigado, presidente Trump, por ter tomado essa posição sobre os nossos bandidos. Assisti a um programa de televisão em que a maioria
a maioria dos telespectadores saudava efusivamente a atitude do governo americano. Ora, na tradição de Moçambique, há, de algum modo, uma certa contenção em relação aos... Mas é que olha para isso como falta de autoestima. Claro, mas a questão é a seguinte. Nós, muitas vezes, confundimos um discurso oficial, que é um discurso dominante, é um discurso muitas vezes dominante nos mídias, e aquilo que é um sentimento mais global. Nós temos que olhar para uma realidade que está rapidamente a mudar em Moçambique. As últimas eleições deram o seguinte quadro. O quadro oficial, nem sequer estamos aqui a discutir os méritos destes números, se houve fraude, se não houve fraude. 51% para a Frelimo, 49% para a oposição. Significa que 49% das pessoas, teoricamente, não correm atrás do discurso oficial. Portanto, estão-se borrifando para esse discurso de autoestima. Portanto, já perderam a paciência se devem ou não devem saudar os americanos. Ou seja, os americanos deixaram de ser o Michael Jackson e os artistas de cinema ou de outras modalidades na área do desporto, para também serem emuladas as próprias instituições políticas norte-americanas, nomeadamente em relação a este caso, porque também no nosso país, às vezes, parece um discurso quase a contrassenso. A propaganda oficiosa de Moçambique tenta sempre promover o papão norte-americano que nos vai invadir, que nos vai... De tal sorte que há uma narrativa de teorias de conspiração norte-americana para derrubar a Frelimo. Demonização permanente. Mas, depois, no dia a dia, os Estados Unidos é o maior contribuinte do Global Fund, que nos apoia na malária, no HIV-Sida e na tuberculose. Depois é o maior doador bilateral de Moçambique. Ora, isto conta, ou seja, o cidadão moçambicano que não está dentro dessas teorias de conspiração diz assim, mas afinal este país que quer tanto mal a Moçambique, por que dá tanto dinheiro a Moçambique, nomeadamente centros de medicamentos, postos de saúde, programas especiais médicos, programas especiais de educação, apoio ao investimento privado. Portanto, há aqui uma narrativa que não cola e que, portanto, fica muito desfasado este discurso das teorias de conspiração. E isto tem que ser tomado em conta também pelo deslocamento cada vez maior de uma parte do eleitorado moçambicano para a oposição e que, portanto, não compra um discurso oficial que é um discurso permanente de demonizar os Estados Unidos da América. Acha que o presidente Filipe Nyusi deveria se posicionar em relação a este assunto? O líder da oposição interino, o Ossuf Mamadi, a partir do Gorongosa, estranha este silêncio e encoraja até que os Estados Unidos avancem com esse processo. É assim, pode posicionar-se, mas não tem necessariamente que se posicionar. Pelo seguinte, por um lado, e este é o argumento oficial, o Presidente e os seus assessores vão argumentar e dizer, bem, este é um assunto de justiça, é um assunto de crime. Há separação de poderes. Há instituições que lidam com estas situações. Deixemos as instituições funcionar. No passado, quer dentro do país, quer fora
de Moçambique, o Presidente posicionou-se nesse sentido. De qualquer forma, há aqui uma situação muito anormal. Manuel Chang não é uma pessoa qualquer, não é um pequeno funcionário da administração pública. Ele era um ministro em 2 mandatos sucessivos na anterior administração, era ministro numa pasta-chave e está a ser acusado de crimes muito graves. Mesmo para dizer que a justiça deve seguir o seu curso, não era demais que o Presidente, sem ser obrigatório que tenha que se pronunciar, que viesse a público. Mas nós vivemos hoje numa sociedade de comunicação em que os presidentes se pronunciam sobre tudo e todos, sobre o fait divers, sobre a música, sobre o desporto, mas também sobre questões da administração pública. Ora, tratando-se de uma mega fraude que tantos problemas tem causado ao Estado de Moçambique, basta referir que temos a nossa cooperação com o FMI suspensa, que temos a ajuda de doadores internacionais suspensa, para enfatizar quão complicada é esta situação. Agora, também há uma outra questão que é importante e que é preciso ponderar. O Presidente da República era o Ministro da Defesa num determinado momento da administração anterior. Seu pronunciamento no sentido de fazer com que, ou de tentar fazer com que ele não estava lá quando isto tudo aconteceu, também pode ser incorretamente interpretado. Portanto, é preciso ponderar todas essas questões e, politicamente, um posicionamento, digamos, a alijar responsabilidades pode ser negativamente interpretado. Ou seja, se este projeto era para beneficiar a defesa, se este projeto visava a melhorar a defesa deste país, a defesa deste país tinha um rosto, e o rosto era o Presidente da República. E nós, que não somos ingênuos, sabemos que no meio no meio de todo deste drama, porque de facto é um drama, há muitos setores que tentam desesperadamente colar o Presidente da República ao escândalo. E no passado já vazaram documentos técnicos onde estavam lá a assinatura dele. Exatamente, para intimidar o Presidente da República, para se tentar arranjar uma solução de compromisso e de acomodação. Aliás, eu acho que aquilo que aconteceu com a tomada de posição do Departamento de Justiça norte-americano foi exatamente quebrar o pacto que me parecia estar estabelecido em Moçambique, um pacto de regime no sentido de atirar para debaixo da alcatifa todo o problema das dívidas ocultas. E porquê que eu digo isso? A questão das dívidas ocultas foi falada en passant no último informe do Presidente da República. É verdade, sim, que foi colocada na questão da corrupção, ou seja, aquilo que para uns era a defesa da soberania, para o atual Presidente é um assunto de corrupção. É um assunto de corrupção, o que é uma tomada de posição muito forte. Mas nós vimos, e por isso mesmo a PGR é muito criticada, que a PGR, pura e simplesmente, não dava indícios de estar a fazer
qualquer coisa mais o comunicado da PGR sobre a detenção de Manuel Chang surge exatamente por pressão daquilo que aconteceu na África do Sul e nos Estados Unidos, não porque estava a seguir o seu caminho, o seu curso normal. Antes disso, a PGR tinha elementos suficientes para avançar com esse processo? Absolutamente. Sem esses pactos de regência? Não, a PGR nem precisava sequer do relatório da Kroll. A partir do momento em que a Comissão de Inquérito do Parlamento concluiu que foram violadas leis em Moçambique na contração destes empréstimos, a PGR tinha matéria para agir e não agiu. A Kroll deu-lhe mais outros elementos, mais a Kroll pediu à PGR para agir e a PGR não agiu, ou seja, não é do conhecimento do público que perante determinados pontos de interrogação que aparecem no relatório da Kroll e que a Kroll solicitou apoio para que essa informação complementar fosse fornecida, não é conhecido nenhum esforço da PGR para obrigar certos indivíduos e instituições moçambicanas a fornecer essa informação complementar. Mas determinados documentos que foram apresentados no relatório da Kroll são completamente infantis, nomeadamente planos de negócios e faturas que claramente foram e que agora são complementados pela explicação da justiça norte-americana, foram claramente forjados para enganar terceiros. Aquelas faturas da compra de barcos parece-me uma operação de sótão ou uma operação de garagem. Faz aí meia dúzia de faturas porque há alguém que está a pedir um justificativo para essas mesmas despesas. Portanto, não era sério o cometimento em relação a como determinadas operações tinham que acontecer. Daí que, por exemplo, nesta alegada falta de colaboração das autoridades norte-americanas, que vários círculos consideram que este mutismo em relação ao pedido de cooperação da Procuradoria poderá ter a ver com a desconfiança do Departamento de Justiça norte-americano quanto à seriedade da Procuradoria-Geral da República em ver esclarecido este caso, dado conhecida esta captura de decisões de justiça por parte do partido governamental. Bem, a questão é a seguinte. O episódio das dívidas ocultas é isso mesmo, é mais um episódio, porque há muitas outras questões para trás que constituem matéria de conflitualidade entre a administração americana e a administração moçambicana. Por exemplo, as autoridades americanas acham que Moçambique podia fazer muito mais em relação à questão das drogas, em relação aos sindicatos do crime organizado que passam por Moçambique, em relação à lavagem de dinheiro que acontece em Moçambique. Não é por acaso que a questão da lavagem do dinheiro está sempre no discurso do governador do banco que vem do FMI. Não é de Moçambique que ele ouviu esse discurso da lavagem de dinheiro. É do FMI, aliás. O FMI... Que está a implementar a lei de branqueamento de capitais e contra o terrorismo. Absolutamente. Não. Toda essa legislação que Moçambique fez aprovar soberanamente, quer-me parecer, e de boa fé, mas também é lícito dizer que foi aprovada decorrente de pressões externas, nomeadamente do FMI, para que, aliás, se estamos recordados,
era recorrente nos comunicados do FMI aparecer uma referência aos sistemas de controle do sistema financeiro moçambicano. E os sistemas de controle tinham a ver exatamente com as operações de branqueamento de capitais que aconteciam no nosso sistema financeiro, que tem vindo a aprimorar-se. Aliás, contestem ou não os bancos comerciais, o Banco Central argumenta que tem punido os bancos comerciais porque determinadas operações, nomeadamente operações sobre praças externas, operações envolvendo questões de natureza cambial, não seguiram os procedimentos que estão estabelecidos para o sistema financeiro moçambicano. Nesta lista dos 16 gestores públicos que a PGR libertou de uma outras formas, sobre aquela que mandou para o Tribunal Administrativo para a responsabilização financeira dessas 16 figuras públicas, consta o nome da vice-ministra da Economia e Finanças, a senhora Maria Exaltina Lucas. Fernando Lima, a senhora continua na estrutura governamental. Tem politicamente condições de continuar nessa estrutura? Alguém que foi parte ativa neste processo todo, ou o argumento que vão apresentar é que goza do princípio constitucional de presunção de inocência? Não devia ser examinado. Francisco, recuemos um pouco. Houve duas explosões no Paiol com mortos pelo meio, e isso não levou à demissão do Ministro da Defesa. Na altura. Mas o Ministro da Defesa, em algum momento, se pronunciou sobre este assunto e disse que não era ele que tinha que se demitir, havia alguém que tinha a responsabilidade de o demitir. Ou seja, a tradição em Moçambique, ou a tradição da Frelimo, é que ninguém, apesar de ter havido algumas exceções, é que ninguém se demite, alguém deve ser demitido ou alguém deve dar a ordem para que alguém seja demitido. Portanto, a senhora Exaltina Lucas terá os poderes e terá luz suficiente para continuar a agir na sua responsabilidade enquanto elemento do governo, enquanto a direção desse mesmo governo assim o achar. Para o bem e para o mal, é assim que é gerida a situação em Moçambique. Agora, há uma outra explicação do porquê que a senhora Exaltina Lucas continua no governo. A quando da chamada dos bombeiros ao FMI para salvar a honra do convento, ou seja, para salvar a honra, se é que havia alguma honra a salvar na altura, depois de o ministro Malayan ter sido muito maltratado na sede do FMI, nomeadamente pela diretora à África do FMI, foi a senhora Exaltina Lucas que foi despachada para Washington com o primeiro-ministro e que foi fundamental para dar uma série de explicações em relação ao tal dossiê das dívidas. Porquê? Porque exatamente ela que tinha a pastinha os presidentes americanos têm a pastinha do comando dos dispositivos nucleares. A doutora Exaltina Lucas não tem a pastinha dos dispositivos nucleares, tem a pastinha, ou seja, tinha uma pilha de pastas sobre todo o dossiê das dívidas, ou seja, dos empréstimos do VTB e do Credit Suisse. Este é um ponto.
O segundo ponto é que pode ser que seja, pode ser que não seja, mas tudo indica que um dos co-conspiradores no documento da acusação possa ser a vice-ministra das Finanças, logo possa ser uma das pessoas que também ajudou o Departamento de Justiça norte-americano a chegar a determinadas conclusões. O que não é suficiente, porque todos os co-conspiradores aparecem elencados como pessoas que receberam luvas. Ora, será que é aceitável para o governo moçambicano que tenham um dos seus membros elencados num documento de um governo estrangeiro como tendo recebido luvas? Ou seja, independentemente do nível de cooperação da vice-ministra das Finanças, este assunto tem que ser esclarecido e tem que ser responsabilizado, porque não é aceitável que permaneçamos confortáveis com uma pessoa que, por um lado, cooperou com o FMI e, eventualmente, com a justiça norte-americana, mas que, ao mesmo tempo, aparece no documento a dizer, no dia tal, recebeu tanto na sua conta. Mas, mesmo que, aparentemente, isso não belisque os moçambicanos, o seu nome também está elencado em relação ao processo que está no Tribunal Administrativo como uma das responsáveis pela Ematum, e também sabemos que a senhora Isaltina Lucas, se a memória não me falha, recebeu 10 meses de salários quase $100 mil da Ematum, cerca de $90 mil para uma empresa que não estava a funcionar. Ou seja, nem vamos aqui entrar naquilo que constitui o... Foi ao Ematum momentos depois de ter assinado. Ou seja, que temos uma empresa que não funcionou e não funcionava e já tinha um membro no board, pelo menos este, que recebia $9 mil mês. Nem vou tecer nenhumas considerações ético-morais sobre este tipo de salários, mas isto não é uma suposição, está arrolado em vários documentos este salário que era ganho por nessa altura a vice-ministra não era vice-ministra, mas não há tantos funcionários no governo de Moçambique que ganham $9 mil mês. Considerações, Fernando Lima, vai tecer agora para o 6º Congresso da RENAM. Vamos fechar este assunto das dívidas ocultas. É um assunto que vai nos acompanhar muito nas próximas semanas. Está à porta o Congresso da RENAM e vai se realizar a 15 a 17 de janeiro, que é a próxima semana. É um dos principais pontos neste Congresso, é a eleição do novo presidente que irá suceder Afonso Dhlakama, que dirigiu o partido por cerca de 40 anos. É um congresso, Fernando Lima, que irá capitalizar também grandes atenções na próxima semana. A RENAM não é um partido qualquer. Bem, a RENAM não é um partido qualquer, mas eu diria que, não sei se infelizmente, o próprio assunto das dívidas ocultas vai ofuscar o Congresso da RENAM, porque é inevitável que o assunto das dívidas da própria detenção do antigo ministro Chang mobilize muito mais a opinião pública do que um congresso na Gorongosa. De qualquer forma, é um congresso importante e, mais uma vez, por força do fenómeno das dívidas ocultas e dos últimos desenvolvimentos, inclusivamente pode trazer, digamos, um elemento de menor crispação, se é que vai haver crispação, neste congresso da entre as ou quatro... seja, o síndrome da capoeira aberta dos eleitores a caminharem para a capoeira da RENAM
pode trazer um ambiente de algum relaxamento em relação ao partido de Afonso de Acama. Agora, a questão central deste Congresso, claramente, é a eleição de uma nova liderança e, na questão da nova liderança, que seja possível a Renamo ultrapassar todo o fenómeno de movimento militar e de se transformar de uma vez por todas num movimento político que é neste momento a força mais importante da oposição em Moçambique. Vamos ver que entre o Suf Momad e Elias da Cama, Manuel Bissopo e Hermínio Moraes, que já são as pessoas que avançaram com as suas candidaturas, ou vai emergir uma outra figura fora destes... Vi uma candidatura de TED também. Sim, exatamente, que é de Motis, um dos deputados da Renamo, há muitos candidatos, ou vai emergir um nome que ainda não conhecemos. São respostas que vamos conhecer na próxima semana, quando o Congresso iniciar. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muita profundidade esse escândalo das dívidas ocultas despoletada pela acusação norte-americana e a detenção do antigo ministro das Finanças na administração Guebuza, o senhor Manuel Shank. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu sou Francisco Carmona. André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até daqui a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.